Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me escute. Eu sou Joelma Pereira, pernambucana de Serra Talhada, tagarela de boca dos cotovelos e um caos humano em processo de desconstrução diário. Protagonizo o podcast Faloterapia, acompanhada ou não, trarei toda terça-feira reflexões das trivialidades corriqueiras e bate-papos baseados na vivência desse mundo de perrengues. Aceita uma passagem dessa loucura? Vem, eu já vou te cativar. Olá, faloterápicos! Sejam bem-vindos à sexta temporada do Faloterapia, ao segundo episódio dessa semana em que a gente vai fazer mais reflexões, construir memórias auditivas e trocar figurinha com profissionais que podem nos ajudar a melhorar a convivência em sociedade. Bora lá? O que é que vocês acham? Esse convite eu não perderia por nada. Nessa sexta temporada do Faloterapia, como grande título para que pudéssemos abordar 10 episódios com diferentes temáticas, foi pensado em dialogarmos e refletirmos sobre a inversão de papéis. Chegou a hora de cuidar dos nossos pais. Quanto nós estamos preparados para isso, né? E é a grande pergunta do episódio de hoje, né? Que vem embasada, né, no amparo aos nossos pais, aos idosos. Alguém que chegou um momento em que vai precisar do nosso apoio, vai precisar ser amparado por nós. Essa geração que é tida como a geração sanduíche, que ao mesmo tempo que cuida de si, cuida dos filhos, cuida dos pais e cuida de netos. Imagina o peso dessa responsabilidade. A gente precisa lembrar que o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, em seu artigo 3º, preconiza que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Isso é muito forte. Tendo em vista que, se formos parar para pensar na ausência de políticas públicas efetivas, muito fica a desejar, né? E, apesar do previsto em lei, nós sabemos que nem sempre as relações entre pais e filhos se dão ao passo de manter uma vivência em família de forma saudável. Quando não há, desde a infância, né, a criação de um laço afetivo, respeitoso e sem excessos. O envelhecimento é algo inevitável. Os pais podem se tornar idosos ou adquirirem limitações e daí por diante depende do cuidado dos filhos para uma vida mais ativa, sociável, com mais saúde e dignidade. E aí, pensando nas relações em específico, pais e filhos, no momento de inversão dos papéis, em que o cuidado atribuído aos filhos na infância vai ter que ser revertido do cuidado desses filhos aos pais, né, fazendo essa substituição, essa troca de papéis, né, e no momento que eles se tornam idosos, ou em caso de incapacidade por alguma razão, nós percebemos alguns abismos e a gente não pode deixar de abordar isso, né? No episódio passado, eu fiz menção a um trecho do livro Os Segredos das Famílias Felizes, de Bruce Félix. Para relembrar esse trecho, Bruce diz na página 12 do seu livro: eu me senti o recheio de um sanduíche, espremido entre a geração dos meus pais, que envelhecia, e das minhas filhas, que cresciam. Somos a geração sanduíche. Já iniciei falando sobre isso. Então, essa geração ainda tem um agravante ainda maior, que é a geração em que as mulheres são mais afetadas com a demanda do cuidado. Isso é preocupante, a gente não pode deixar de abordar. Cuidando dos nossos idosos, ao mesmo tempo que constituímos famílias, criamos filhos e alicerçamos o que pode se tornar rede de apoio para os nossos netos. Imagina só,
Eu estou nessa fase. Né? Chegou a hora de lançar olhar aos cuidados aos meus pais, né? Cabendo a mim e aos meus irmãos algumas tomadas de decisão que antes era única e exclusiva dos nossos pais. A gente simplesmente acatava porque sempre foi o melhor para todos nós. Mas ao mesmo tempo que agora demanda cuidado a todos nós, os nossos pais demandam esse cuidado, nós estamos criando os nossos filhos, estamos gerando os nossos filhos, né, com filhos pré-adolescentes, estamos no auge da criação e da construção desses alicerces necessários à vida dos nossos filhos. E, ufa, eu confesso que é cansativo. O trabalho de cuidado, ele é muito invisível, né? Cansativo e composto com uma carga mental sufocante. Muitas vezes a gente acha que é só o trabalho físico, né? O lavar, o passar, o limpar a casa, o lavar a louça, dar o remédio, mas não, a carga mental. Ter que lembrar de levar o médico, ter que lembrar de dar o remédio na hora certa, a comida, muitas vezes até lembrarmos do próprio banho. É nesse momento que a gente percebe que os nossos pais de fato se tornam os nossos filhos, né? E é nessa hora que eu me pergunto, né, se eu mesmo não tinha a dimensão de tudo isso que ia chegar em algum momento para a nossa família. Né? E eu percebi que eu não estava preparada para isso, não estava preparada. E hoje, o Fala Terápicos, mais uma vez, bem acompanhada, estou com a Lucineide Soares, que é psicóloga, que está me acompanhando nessa 6ª temporada do Fala Terapia em cadeira cativa, para abordarmos essas temáticas diferenciadas desse grande título, que é essa 6ª temporada, né? Que é essa inversão de papéis, chegou a hora de sermos pais dos nossos pais, e hoje a gente precisa discutir sobre o amparo aos nossos pais. Seja bem-vinda mais uma vez a esse episódio e essa 6ª temporada do Fala Terapia. Muito obrigada pelo convite. Quero aqui agradecer a todos, né, que vão estar aqui ligados, escutando, aprendendo com Fala Terapia. Né? Então, desde já eu já agradeço. A nossa produção também. É uma troca justa. Isso. A nossa grande big produção de espectadores aqui. Isso. Mas é isso, né? Um tema tão importante, né? Nos dias que a gente vive atualmente, e nada é ser falado sobre isso. Então a gente precisa dar visibilidade a isso. E que bom que você está trazendo esse tema. Eu falei, inclusive, no primeiro episódio do Fala Terapia, que está muito fresquinho na minha cabeça, nessa vivência, porque eu estou me dando conta que chegou a hora dessa inversão de papéis e estamos precisando da nossa família ter que se reorganizar para estudar com os nossos pais. Chegou essa hora e eu me pergunto se eu estou preparada para isso. Assim como se prepara, nunca estamos preparados para ser mãe. Sou mãe de uma menina de 11 anos, estou esperando outro, estou no meu 7º mês e ainda não me sinto preparada. Então, imagina ser pai dos nossos pais. Não está sendo fácil lidar com essa realidade. Mas aí, nesse grande laboratório, né, que é a nossa família, que são as nossas famílias, eu quero começar já inquietando e refletindo muito profundamente. Nossa geração está preparada para esse desafio de despender tempo e mais para cuidar dos nossos idosos, e em específico, que é a grande temática do Fala Terapia, cuidar dos nossos pais. Nós estamos preparados. Com toda certeza não. A gente não foi ensinado. Né? A gente foi ensinado a reproduzir um comportamento de ser filho, né? De ser mãe, né? Ali ter o filho, ser mãe, mas não foi ensinado ao filho cuidar dos pais. Então, com toda certeza eu afirmo que a gente não tem essa condição de cuidar. Quando a gente é filho, a gente não sabe cuidar. A gente quer ser cuidado. E a gente entra num processo de luto quando tem que cuidar.
Por quê? Por que será? Porque a vida inteira eu entendi que eu tinha um pai e uma mãe e que eu era apenas um filho. Nada mais além disso. Nossa, muita coisa passa aqui na minha cabeça. Lu, nós sabemos, né, que apesar do Estatuto do Idoso prever o cuidado integral aos idosos, nós sabemos que há uma responsabilização desse cuidado aos filhos, que é atribuída através de uma expectativa, muitas vezes, dos próprios pais, de onde vem a célebre frase, que é: tenham filhos, para ter quem cuide de vocês na velhice. Então, como a gente pode classificar essa demanda do cuidado aos filhos, atribuída desde antes do nascimento? É uma trajetória saudável ter filhos pensando apenas em eles cuidar de nós quando chegar essa fase de que os nossos pais se tornam idosos? Na verdade, não é tão saudável a gente pensar, porque a gente pensando dessa forma é como se fosse algo imposto. A gente tem que lembrar também que existem pessoas que vai ter aquela condição de cuidar, né? E há pessoas que não vai ter aquela condição de cuidar. Vai depender daquela trajetória, daquela forma que ele foi inserido nesse contexto, para poder conseguir essa troca. Então, você gerar uma pessoa com esse tipo de pensamento é jogar uma responsabilidade em uma pessoa que não está sabendo ali nem o que está acontecendo, né? E está chegando ali do nada no mundo já com essa atribuição. Exatamente, concordo com você. E assim, nossos pais, ao menos em grande parte das relações, são os nossos heróis, né? Tem sempre os reforços, nós sabemos, né? Mas normalmente nossos pais são autônomos, resolvedores de todas as questões familiares, com agilidade, na escuta, na resposta às demandas e na tomada de decisão, né? E você percebe que há um inconformismo nosso. E assim eu questiono assim, porque essa é uma dúvida minha. Você percebe que há um inconformismo nosso, enquanto filho, em relação a aceitar a chegada desse momento do cuidado aos pais e a aceitação dessas limitações? Com toda certeza, né? A gente consegue entender que a gente não foi estruturado para cuidar dos pais, assim como eles cuidaram da gente. A gente foi estruturado para ser filho e evoluir ali mesmo, como se não pudesse voltar àquele retrocesso, né? Cuidar, ser pai do meu pai, ser mãe da minha mãe. A gente não foi ensinado isso, apenas seguir sem retorno. Isso é muito pesado de se pensar, porque a gente sabe que a demanda está ali, batendo na nossa porta. E aí, chegando os pais a essa fase idosa, estou enfatizando pais, mas a gente precisa lembrar, faloterápicos, que nem todas as famílias são famílias nucleares, né, formadas por um pai, por uma mãe e os filhos. Existem outros arranjos familiares e que, em algum momento, alguém vai precisar ser cuidado. Então, assim, leiam quando eu falo, pais, vejam sempre como uma pessoa que vai precisar do seu cuidado de modo geral. Então, chegando a essa fase idosa, em que há essa possibilidade dessa troca de papéis e eles trocarem essa vida independente de ter o suporte, né, dos filhos. Existe uma educação desde a infância de responsabilização, até mesmo de ter filho visando mesmo a responsabilização desse cuidado. E aí é preocupante, eu vejo isso desde sempre, né? E uma geração que essa preparação do cuidado não foi feita. E aí a gente percebe que essa preparação às vezes vem em classes sociais menos favorecidas, né? Porque isso vai chegando desde sempre, né? Principalmente em bairros periféricos, a gente observa isso, né? Eu citei aqui um recorte. E há uma questão por trás do cuidado que eu acredito ser necessário abordar,
que é a demanda do cuidado em grande parte, se não em todos os lares, especificamente ao gênero feminino. Né? A gente precisa abordar. Tem chegado para você questões do gênero feminino, né? Sobre esse peso da responsabilização, do cuidado, principalmente aplicado a nós mulheres? Com toda certeza. A gente consegue entender que a demanda maior é a demanda para o feminino. O masculino está ali mais naquele sentido de suporte, prover ali, mas essa demanda grandiosa mesmo, quem abarca são as mulheres, né? Não porque elas queiram, mas a evolução que se tem. A evolução que se tem desde sempre, né? E assim, esse é um serviço que a gente precisa prestar e alertar que há muito a se fazer, né? E sozinho é ainda mais pesado. E falar sobre distribuir as tarefas entre os familiares, entre os irmãos, os demais entes da família é necessário. Para tirar essa sobrecarga do gênero, né? O gênero feminino, essa responsabilização do cuidado, para que ele seja mais leve para todo mundo, né? E aí, você consegue nos dizer se tem tido um movimento de melhoria nesse aspecto de os meninos, né, o gênero masculino, adotar outra postura diante das tarefas do cuidado e reduzir essa sobrecarga? Veja, com a ajuda, né, do sistema, vamos dizer assim, jurídico, né, ficou visto nesse sentido. E não é de forma afetiva, mas de forma jurídica, positiva, né, da lei. Exatamente. Pronto. Uma família que tem 3 irmãos, né, os irmãos precisam, né, ali todos contribuírem para esse manejo com essa pessoa. Então, antes dessa lei não tinha apenas fulana tá ali, ela vai cuidar, ou fulana mora com mãe e ela simplesmente vai cuidar. Né? Então, depois que foi imposta a lei mesmo, que ficou sendo vista e que todos sabem que existe, aí sim ficou melhor esse manejo. Né? A gente sabe que não acontece na prática, realmente, né? Mas a gente sabe que a lei está lá e se acionar, com toda certeza vai funcionar. Vai haver uma responsabilização, né? E uma redistribuição desse peso que não é fácil. E aí, por vezes, quando eu olho para os meus pais, né? Eu percebo ter ganhado mais 2 filhos. Mas tem uma grande questão. Aí, por vezes, eu olho para os meus pais e não enxergo mais só os meus pais. Eu percebo que nós ganhamos, né? Eu e meus irmãos ganhamos mais 2 filhos. Mas tem uma grande questão aí, né? Não, eles não são os nossos filhos, né? E nem são crianças. Não podemos olhar dessa forma, porque por vezes os nossos pais são lúcidos, né? Os meus pais são lúcidos, apesar das limitações que já apresentam. E aí, como lidar com essa dualidade, né, de sentimentos? Meus pais são idosos e têm limitações, mas eles muitas vezes têm autonomia e isso nos faz colocar eles na caixinha da teimosia. Sim. E eles não deixam ser cuidados. Como é que lida com isso? É preciso ter paciência, né? É preciso ter aquela troca, né? Aquela troca de conhecimentos. Eu sei que o senhor gosta disso, aquele diálogo, né? Tem que estar presente, porque não pode nada ser imposto ali. Você tem que fazer, não vai fazer. São criações diferentes, né? A convicção que ele tem é diferente dessa sua de hoje. Então, se não tem um diálogo, se não tem ali algo que você possa mostrar para ele, explicar de uma forma que ele possa compreender nos dias de hoje, fica difícil. Fica difícil mesmo. E aí, mais uma vez, retomando, né? Bota na caixinha da teimosia. Porque eu me achando nesse direito de dar todas as direções, como é que vai ser seu dia, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, né? Não é obrigado a aceitar tudo. Tem vontade, essas pessoas têm vontade, têm autonomia ainda, são lúcidas. E a gente tem que respeitar, tem que aprender a respeitar. Aprender a A respeitar. gente precisa ouvir
ouvi-los, respeitá-los, né? Entender que eles também têm essa autonomia, né? A gente consegue compreender também que tem pessoas que já não têm mais essa autonomia. Sim, E a gente tem que entender também que existe o respeito também que eles precisam. Não é porque eles perderam essa autonomia com o tempo que a gente possa ali fazer apenas as nossas imposições. A gente precisa compreender a forma de lidar com eles também, né? Não é só imposição, mas a forma de aceitar também o que eles estão querendo passar para a gente. Sim, tem razão. E assim, em meio a essa questão do cuidado, tem um fenômeno que eu tenho observado, que é, nessas próximas gerações, são famílias mais reduzidas, né? Cada vez mais nós temos tido menos filhos, né? O que é algo que nós podemos hoje optar ter ou não ter, mas aí, tendo famílias menores, né? Cada vez menores, a tarefa do cuidado não deixa de chegar para alguém. E quando é apenas uma pessoa e essa pessoa é centralizada nessa pessoa, essa tarefa do cuidado, principalmente no caso de um filho, né? Como é que a gente pode avaliar esse impacto na vida de um filho único nessa tarefa do cuidado aos pais? A gente consegue entender que uma pessoa só ela não vai dar conta de tudo sozinha. Então existe uma rede de apoio. Como é que pode ser essa rede de apoio? Né? Pode ser um vizinho, pode ser alguém da família, pode ser um neto, né? E aí, sim, mesmo que seja pago aquela pessoa e mesmo sendo impondo pela justiça, porque o neto, ele também, quando o pai não pode cuidar, o neto, sim, pode cuidar, ele é responsabilizado. Exatamente. Então, surge essa rede de apoio, né? E, infelizmente, a gente sabe que muitos, para não cuidar, coloca nas casas de apoio, né? Mas isso daí já é uma outra história e que também tem que ser lembrada aqui, né? Tem que ser lembrado porque também, nessa questão da tarefa do cuidado, muitas vezes leva a pessoa a dedicar a sua própria vida. Ou largar os seus sonhos, ou adiar sonhos. E a gente muitas vezes, nesse achismo de sermos juízes e principalmente de internet, a gente julga nesse sentido de que abandonou os pais. E não é só isso. Exatamente, a gente precisa ver o contexto, né? Isso. Como você mesmo falou, se for uma pessoa sozinha, como é, né? Como é que vai ser? Se ela não tiver essa rede de apoio, a gente tem que pensar o seguinte: hoje o mundo está imediato. Né? Hoje a gente não tem tempo para respirar. Né? Eu não estou justificando algo ali que eu estou dizendo, não, ele tem que colocar essa pessoa lá. O abandono. O abandono. Não é isso. Não. Mas a gente tem que saber. Buscar a rede de apoio, ter acesso a ela. Isso, exatamente. E lá você pode encontrar também uma rede de apoio, né? Dependendo da forma que você vai levar essa pessoa para lá. Se é uma imposição por lei ou se é uma imposição no sentido do cuidar, né? Vai ser mais cuidado lá do que aqui comigo, entende? Pela circunstância que eu vivo. Exatamente. Né? Então, é preciso olhar nesse sentido também. Claro. Isso é muito interessante de se abordar. Essa tarefa do cuidado, ela demanda muito desprendimento, né? E muitas vezes ela compromete a vida social dessa pessoa que cuida. Também tem os prejuízos emocionais, psicológicos a médio, a curto e longo prazo. E assim como pode ter a vida com os nossos pais, né? Porque essa tarefa do cuidado, ela demanda muito. E tem a questão da carga mental. E se chegar para você de alguma forma aqui no consultório, nos seus atendimentos, um sintoma dessa carga? Com toda certeza. Aqui chega sintoma e o sinal. Né? Aqui chega a depressão, né? Tive que largar tudo. Aqui chega o luto. Né?
luta chega aqui também, que é muito gritante, né? Eu deixei de fazer tudo para estar cuidando daquela pessoa, né? Isso daí eu joguei minha vida para lá e tive que cuidar daquela pessoa. Deixei de viver. Isso. Então, o luto ela é muito presente aqui, assim como a depressão, ansiedade, né? São os sintomas que chegam aqui. Os sinais a gente já consegue identificar quando chega ali na porta, né? É um cabelo amarrado, toque de qualquer jeito, é o aspecto, né? A gente já consegue identificar a noite não dormida, né? A forma de falar, o estresse já vem na forma de falar, aquela imediatismo, aquela pressa. Sim. A gente já consegue identificar muita coisa. Nossa, você falou aí na questão do cabelo amarrado e tal, tudo na busca de reduzir o tempo possível, né? Para dar para o outro. Exatamente. Na verdade, eu estou me doando para o outro, né? Não estou me enxergando. Eu posso estar de todo jeito, de qualquer forma. Preciso executar aquela tarefa. Eu me abafo, mas eu preciso executar. Nossa, e é muito interessante. Já chegou num ponto daqui. Até eu refleti sobre isso agora. E nós estamos chegando ao final desse segundo episódio. Mais uma vez, muito gratificante gravar com você. Tenho ainda mais uma pergunta, mais duas perguntas. Não, só uma. Já estou querendo demais aqui. Imagina. E aqui, eu queria assim, te perguntar em questão de ver os nossos pais se enveredarem por esse processo que é findável. Nós sabemos que cada um na sua maneira, né? Vai chegar o momento, a tão temida perda dos nossos entes. E há como se preparar para essa ocasião tão dolorosa? Na verdade, a gente deveria também pensar nesse sentido, né? Mas a gente não pensa. A gente acha que vai ser imortal, né? Por conta do amor, né? Não quero perder aquela pessoa, né? O apego, né? Entendendo? Mesmo vendo aquela pessoa debilitada ali, mesmo sabendo que ela não tem mais condição de permanecer ali, a gente fica com esse apego. Né? Não quer desprender, não quer soltar. E a gente precisa se preparar para isso, né? Não só nessa fase da vida, mas a gente consegue, deveria se preparar para isso durante a vida inteira. A gente está perdendo coisa todo dia. Todo dia a gente perde um livro que gostava muito, um cachorro que morreu, um pet ali que não faz mais parte da minha vida. E não é diferente dessa perda. Sim, né? Então a gente perde todo dia e não consegue lidar com isso. Eu só tenho a agradecer, né? Como é bom refletir sobre tudo isso. E nós estamos aqui no final, né, desse segundo episódio do Fala Terapia, abrindo esse espaço de reflexão, criando memórias auditivas e visuais agora, né? E eu gostaria que você fizesse as honras da casa, né, convidando os faloterápicos para assistirem o próximo episódio. Fica à vontade. Com certeza. Obrigada. Pessoal, vamos assistir. A gente precisa, né, compreender essa temática. Ela é algo que vai fazer parte da nossa vida agora. A gente precisa dar visão nesse sentido, cuidar dos nossos pais, cuidar de quem cuidou da gente. É muito importante nesse sentido. Então, o Faloterapia está aqui para você aprender de uma forma correta, né, e não imposta, certo? Porque quando a gente não faz por livre e espontânea vontade, a gente não aprende, não busca, né, com toda certeza vai vir aquela demanda e você não vai estar preparado, vai ser imposto. Então, o Faloterapia está buscando isso para você. Vamos aproveitar. Obrigada, viu, mais uma vez. E para que a gente possa finalizar esse episódio, vou deixar aqui para você a reflexão. Quanto você está preparado, né, para cuidar dos seus pais?
E essa pergunta já é essa preparação para o próximo episódio. Essa será a temática que nós abordaremos no terceiro episódio do Faloterapia dessa sexta temporada. E para que nós finalizamos aqui com chave de ouro, eu preciso dizer para vocês que, assim como o apoio da Lu me dando a possibilidade de trocar essas figurinhas, fazer esse bate-papo sobre essa temática aqui, há outros parceiros que têm me apoiado desde o início do Faloterapia, confiando as suas marcas, a minha imagem e a minha voz. Estamos há um ano no ar, né, e mudando agora para essa modalidade em vídeo, e há pessoas que estão me apoiando sempre que podem, como podem, aqui no Faloterapia. Eu quero agradecer a Thaís e Joelto, da Thaís Minhos, brindes e personalizados, José Valdo e Ivone, da Super Farma e Farmácia Bom Jesus, Aparecida Souza, do Salão Arte e Beleza, a Cléa e Diego, da Suprema Iluminações, Isabela Oliveira, do Salão de Beleza, Isabelle Oliveira, e também Marcelo Roque, meu grande amigo. Então, eu preciso agradecer essas pessoas imensamente. Obrigado por vocês confiarem a mim a veiculação de informações sobre as suas marcas e os seus serviços. E obrigada a você, Faloterapia, também, que tem me apoiado neste ano, tem ouvido, tem me acompanhado, tem interagido comigo nas redes sociais. Tá? Então, a minha gratidão, o meu abraço, e eu desejo que todos fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Grande abraço.